Oi, gente. Tô tentando aparecer mais um pouco, gravar mais vídeos. É complicado, é cansativo por conta da gravidez, de tempo e tudo. Mas eu sempre que puder vou estar trazendo vídeos aqui. E esse tem alguns dias que eu já vinha sendo incomodada para falar sobre o assunto. E eu falei, não, vou gravar hoje. Vou gravar porque eu preciso falar. A nossa vida ela é cheia de fases, né? É como se fosse um jogo. E o jogo é assim: você passa por várias fases, enfrenta vários chefões. E cada fase que você passa, o chefão é maior, ou seja, o desafio é maior, a luta é maior, a prova é maior. Mas a nossa vitória também ela é sempre grande, né? E hoje eu vim falar de um assunto que tem acontecido muito. E é algo que não está fora das igrejas, não está fora da vida dos evangélicos. Se você parar e pesquisar por notícias, se você estiver atento, você vai ver pastores se matando, mulheres de Deus se matando, homens de Deus se matando, né? Tirando a sua própria vida. E o que eu quero falar hoje é sobre depressão. Depressão, suicídio, porque é algo que anda lado a lado, né? Porque Satanás, ele nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem com a corja dele. E assim como ele nunca vem sozinho, os planos dele nunca é um só. Ele sempre tem uma segunda opção para destruir sua vida. Então ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então ele tem 3 funções. Ele não vem com um plano só, ele vem para acabar com a sua vida de verdade. Então ele faz o quê? Quando ele trabalha na depressão, ele vem com o objetivo de te deixar depressivo, mas de levar a tua alma, de tirar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, depressão, que é algo que Deus tem me feito muito lembrar. E eu acredito que a gente não passa por nada em vão. Nada da nossa vida é em vão. Como eu falei, a nossa vida é um jogo. E quando nós passamos por todas essas fases, nós precisamos voltar e contar. Porque alguém vai precisar ouvir, alguém vai precisar de um incentivo, alguém vai precisar de ajuda. E é a sua história que vai mudar a vida de alguém. É a sua história que vai ajudar alguém a sair, né, desse sufoco, desse pesadelo, de uma depressão, de uma situação assim difícil. Em outubro, né, de 2018, perdi um neném. E eu ainda não tive assim um tempo para pegar e entrar a fundo nas minhas experiências ali outrora, quando eu tava vivendo aquela dor, né? Quando eu tava naquele momento de dor. E hoje eu entendo o propósito de Deus, entendo que foi permissão de Deus, entendo tudo o que aconteceu. Mas quando nós estamos no deserto, nós não entendemos, nós queremos questionar, queremos bater de frente. Nós não entendemos o propósito, a gente só pensa, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô passando por isso, a gente não entende. A gente quer questionar, a gente quer bater de frente, a gente quer se revoltar, é tudo isso. E é aí que Satanás, ó, ele entra e faz a festa. E eu aprendi que o Senhor, ele nos leva ao deserto. Estava conversando com uma menina esses dias no monte, uma menina lá da igreja, Michele, e ela estava falando sobre esse louvor. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. E eu achei muito forte ela falar, porque ela falou, olha como a letra desse hino é forte. Você me leva ao deserto para falar de amor. Você me leva ao deserto para mostrar que me ama. E de toda essa experiência que eu tive da perca de um neném, eu entendi que Deus me levou ao deserto para me mostrar que me amava. Tudo isso por amor a mim. Nesses dias que eu vivi, né, esses dias que eu vivi de pavor, de terror, né, eu fiquei muitos dias isoladas.
E eu me lembro que eu ficava sem dormir, trocava o dia pela noite. Eu lembro que eu vi o dia amanhecer sentada assim na cama. E eu passava milhares e milhares de coisas na minha mente. Eu ficava com os olhos inchados todos os dias. Isso aqui meu ficava tudo inchado, parecia bolsa de tanto chorar. Eu sempre fui uma pessoa muito sentimental. Por mais que eu tenha essa cara de mal encarada, eu sempre fui muito sentimental. E me apegava muito às coisas, me apegava muito a sofrimento, a dor. E era uma coisa muito difícil. E eu vi que eu ainda precisava, né, me libertar disso. E aí, nesses dias, eu fiquei sem dormir. Eu me lembro que eu queria ficar muito no escuro, sabe? Não queria ouvir nada de Deus. Olha que eu amo falar de Deus, eu amo ouvir sobre Deus, eu amo ouvir louvores, e eu não suportava ouvir falar nada sobre Deus, porque eu me revoltei totalmente com Deus. Eu, sabe, perdi totalmente minha fé. Eu me lembro que tinha momentos que eu falava com meu esposo: eu não tenho mais fé, eu não acredito mais em Deus. Que Deus é esse? Que Ele dá aquilo que a gente sempre sonhou, que Ele sabe, porque a gente fala, Ele sabe, e Ele vem e toca naquilo que a gente tanto sonhou. E aí eu falava isso muito com meu esposo. Eu sempre fui uma menina de fé, mas eu lembro que eu falava muito isso com meu esposo nesses dias difíceis. E eu falava: eu não tenho mais fé, eu não acredito mais nesse Deus que eu servi tanto tempo. E aí foi aonde Satanás ele começou a entrar para destruir a minha vida. E eu me lembro que meu esposo estava no quarto, ele evitava sair de casa porque via que eu não estava bem. O padrinho até, né, da Isabelle, neném que eu tô esperando agora, ele ia muito lá pra casa, cozinhava, ajudava meu esposo a fazer as coisas, porque eles viam que eu não tinha condições. Entendeu? Não foi nada de... Quando eu perdi o neném, não causou nada no meu corpo, de eu não precisar andar ou de eu não precisar fazer nada. Mas o meu emocional mesmo não deixava eu fazer nada. Então eu não queria comer, eu não dormia, não fazia nada. Aí eu me lembro que teve um dia que só tava eu e ele em casa. E eu entrei pro banheiro, fechei a porta. E eu fiquei horas lá dentro. E ele nem percebeu, ele tava no quarto, vendo televisão. E eu peguei e fiquei no banheiro. E eu chorei tanto. E com a luz apagada eu sentei, né, aqueles tapetinhos, aquele jogo de tapete do banheiro. Sentei no chão e chorei, 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 chorei. E aquele meu momento de fraqueza, Satanás ele começou a soprar no meu ouvido: já tá tudo destruído. Você já perdeu o que você mais queria, né? Os teus sonhos já foram frustrados, a tua esperança já acabou. Vamos dar um fim logo nisso? Vamos acabar com isso? Eu já estava vivendo uma depressão. Só que não era suficiente para ele a depressão. Ele queria destruir todos os planos que o Senhor ainda tinha para minha vida. E aí eu me lembro que eu peguei uma faca que tinha lá em casa, grande, sem Júnior perceber, fui lá, que a cozinha é perto do banheiro, abri a porta do banheiro, peguei a faca e entrei de volta pro banheiro. E já viu aqueles filmes que fica uma vozinha do bem e uma vozinha do mal? Gente, isso é real. Eu senti literalmente que tinha uma vozinha do bem e uma vozinha do mal. E eu me lembro que era uma guerra na minha mente. É uma guerra de algo que soprava: não faz isso. E outra voz que soprava: faz. Já não dá mais pra você. Você não consegue mais prosseguir. Vamos dar um fim nisso. E eu me lembro que eu peguei a faca. Eu lembro que eu fiquei até com marca.
eu peguei a faca, peguei meus pulsos e falei, vou dar um fim. E talvez ali eu ia destruir tudo aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu ia destruir todos os projetos. Eu ia estragar todos os planos que Deus tinha para minha vida. Por causa de uma depressão. Por causa de algo que Satanás estava soprando no meu ouvido. E isso não é para quem não conhece a palavra. Isso não é para quem é do mundo. Isso não é para o ímpio. Isso é para eu e você, que não, às vezes não estamos preparados para passar pelo vale. Ou ainda não conhecemos o verdadeiro Deus. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus como único e suficiente Salvador, nós entendemos que aquele vale não é para nossa morte. Mas eu ainda não conhecia. E eu me lembro que eu sempre cantava aquele hino. Eu quero conhecer Jesus. Cantava porque eu realmente não conhecia Ele. E eu só fui conhecer Jesus quando eu vivi essa experiência. Eu ouvia falar de Jesus. Eu ouvia pessoas falar de Jesus. Eu ouvia coisas sobre Jesus. Deus me deu vários livramentos. Deus era na minha vida, sim, mas eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o seu verdadeiro amor. Porque quando eu conheci o verdadeiro amor dele, a minha vida foi transformada. E nesses momentos de confronto que eu peguei a faca, eu não sei, algo despertou meu esposo dentro do quarto. E ele veio rápido, sabe? Escancarou a porta do banheiro e falou, o que é isso? E eu ali chorando, sabe? Parecia que eu tava em transe, né? Parecia que eu não tava ali, só tava meu corpo, mas a minha mente tava flutuando em algum lugar. E ele pegou a faca, escondeu, sabe? E eu fiquei ali. É como se quando ele abrisse a porta, eu tava em transe, ele tirou a faca, eu despertei, né? E é assim, às vezes Satanás, ele vem de uma forma que você nem tá vendo suas ações, você nem consegue entender o que você tá fazendo. E ali, talvez se ele não tivesse chegado, talvez se Deus não tivesse tocado nele para ele ir ali, talvez hoje eu não estaria aqui para contar essa história. E depois disso, eu comecei a ter experiências com Deus. Eu me lembro que eu mandei uma mensagem pro meu líder do Ministério de Louvor, né? E eu tinha falado com ele e com a pastora, ó, eu não quero fazer nada agora, eu não quero cantar. Eu mandei mensagem para a líder da dança, eu não quero dançar, eu não quero fazer nada agora, eu quero ficar na minha. E eu me lembro que ele me mandou uma mensagem a respeito da história de Jó. Que Jó, ele perdeu tudo. Mesmo assim, ele permaneceu. Ele não negou a Jesus. E quando ele me mandou essa mensagem, foi quando eu comecei a me despertar. E aí, né, que foi na época que lançou aquele louvor do Ministério Zoe, Até que o Senhor Venha. É um louvor que marcou a minha história e é algo que vai ser levado na minha vida, acho que para sempre. É um testemunho vivo da minha vida. E eu me lembro que após essa mensagem, eu abri a Bíblia a primeira vez depois de tudo e eu comecei a ler sobre Jó. E eu vi a força de Jó. Eu perdi um filho, Jó perdeu vários, Jó perdeu tudo, tudo. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel. E eu comecei a refletir na história. E aí começaram a tocar muito esse louvor, Até que o Senhor Venha. E eu ouvia esse louvor contra a minha vontade.
E aí o Senhor começou a palestrar comigo. E ele falava comigo: você se lembra quando você cantava eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória? Não é fácil carregar a glória. Não é fácil você falar, mas não fazer. E o que o Senhor queria comigo era relacionamento. E era um relacionamento que eu não tinha com Ele. Era um relacionamento que eu precisava ter e não tinha com Ele. E por isso Ele me levou até o vale, até o deserto, para me mostrar o que eu precisava saber. Eu comecei a sair daquela depressão quando eu comecei a ouvir literalmente Ele falar comigo. E aí eu comecei a ouvir. E dentro desse louvor, até que o Senhor venha, do Ministério Zoe, ele palestrou sobre esse outro louvor comigo, né? Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. É um louvor muito cantado na minha igreja. E aí ele falou: você já sentiu o peso dessas palavras? Você cansou de falar isso para mim. E aí foi quando eu comecei a entender. Eu não estava preparada para dizer eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Eu comecei a ouvir o louvor, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. E ele começou a palestrar comigo sobre o amor dele. Que o amor dele é tão grande por mim que ele precisou tocar naquilo que mais me doeria para poder me trazer de volta. E que ele não me levou aquilo ali para me matar, para eu morrer e não conseguir voltar. A depressão, ela veio como algo do inimigo, para mim não entender o propósito de Deus. Porque Satanás, ele sabia que se eu vencesse aquele chefão, grandes coisas o Senhor ia fazer na minha vida, como ele tem feito hoje. Então, ele sabia que se eu passasse aquela fase ali, nada mais ia me parar, até que o Senhor venha. E aí, esse era o medo de Satanás. Por isso que ele tentou investir, por isso que ele me colocou numa depressão, por isso que ele me induziu a querer tirar a minha própria vida. Eu me lembro que meu pulso chegou a ficar arranhado, porque eu ficava passando a faca assim, sabe? Era aquela guerra entre uma voz falando não faz e outra voz falando faz. Eu tava naquela guerra e eu fui muito perto de destruir todos os sonhos que o Senhor planejou para mim. Por não entender o propósito, por não querer estar perto de Deus no momento mais difícil. E quando eu entendi o propósito, meu Deus, nada mais me parou. Tem pessoas que me perguntam: por que você fez esse propósito de raspar sua cabeça e não sei o quê? Gente, não quero entender. É algo que Deus não me pediu. É algo que muita gente não entende, né? Muita gente pergunta, questiona. Mas eu sei por quê. E quando a gente entende o amor de Deus, a gente quer dar tudo pra Ele. E tem gente que fala comigo assim: você é doida, você cortou seu cabelo, que não sei o quê. Aí tem gente que fala: você tá grávida, você tem que ficar mais em casa, você não pode ir trabalhar no encontro, fica em casa hoje, não vai pro culto. Quando você tá no mistério, eu tenho medo, não sei o quê. Meu irmão, quando eu entendi o propósito, eu decidi que nada mais pode me parar. Se eu tiver que parir em cima do altar, eu vou parir em cima do altar. Se eu tiver que parir no meio da igreja, eu vou parir no meio da igreja, porque nada mais pode me parar até que Ele venha. Até que Ele venha, eu não vou descansar. Nada vai me tirar do foco, nada. Você acha que se eu tive filho agora, que os meus sonhos de ir para as nações, de falar do amor dele, de ir evangelizar, de coisa, você acha que filho vai me privar disso? Não.
Se tiver de levar minha filha, eu vou levar. Ela vai ser também guerreira e vai ser bênção. Se eu tiver que deixar com a minha mãe ou com alguém, eu vou deixar, mas assim, a obra não pode parar. E eu não posso parar. Eu não posso descansar porque ele está voltando. E existem pessoas que precisam ouvir isso. Existem pessoas que precisam voltar a reviver, voltar a sentir o amor dele. Está muito próximo a volta dele e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Então, eu venci a depressão quando eu comecei a entender que eu, com a minha dificuldade, era dolorido, era triste, mas existem pessoas que passaram coisas piores ainda e conseguiram vencer. Por que eu não ia conseguir vencer? Entendeu? O que eu passei não foi por castigo. Ah, Deus te castigou porque eu ouvi isso. Eu ouvi isso, que talvez Deus poderia ter feito aquilo porque eu fiz algo para Deus. Não, Deus não é vingativo. Deus, ele é amor. Tudo que ele faz por nós vai ser sempre por amor a nós. Entendeu? Mas ele fez isso para me mostrar que eu precisava ter um relacionamento com ele. Eu precisava ter uma entrega para ele, a qual eu nunca tive. Eu poderia fazer milhares de coisas na igreja, mas eu precisava ter relacionamento com ele. Relacionamento, porque a casa é dele. Quando nós chegamos na casa dele, o melhor tem que ser para ele. Porque é tudo dele. Para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui por quem? Por ele. Entendeu? E eu não entendia isso. Eu não conhecia Jesus. Eu falava, eu quero conhecer Jesus, mas eu não conhecia. E quando eu passei a conhecer, eu passei a entender quem realmente é ele. Por que eu tô aqui? É por ele. Então nada mais pode me parar até que ele venha. Então é isso, querido. Hoje eu queria deixar essa palavra para você. Eu vou encerrar o vídeo porque tá muito grande, mas eu vim trazer aquilo que o Senhor queria falar. Eu vim trazer aquilo que eu passei. Eu venci. E se eu venci, você também pode vencer. Eu conhecendo a palavra, eu passei por isso. Eu conhecendo, né, o evangelho, já convivendo anos na igreja, eu passei por isso. Você não está livre de passar por isso. Mas lembre-se, Deus, ele não te leva ao deserto para te matar. Ele te leva para te fortalecer. E nós precisamos entender que nós não estamos só. Nós temos um Pai que nos ama. E se for preciso doer para ele nos mostrar o amor, vai doer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Porque nós nunca sabemos quem pode estar passando por uma situação dessa. Isso passa porque a gente menos espera. Às vezes você está aí vendo esse vídeo e fala, eu nunca vou passar por isso. Meu irmão, nós não estamos livres de nada. Então, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Que eu vou estar sempre me esforçando para estar trazendo o vídeo aqui pro canal, tá bom?